Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma e eu fui conversar com a doutora Elise Taniguchi Miller, que é o médico oftalmologista do Hospital de Olhos aqui de Blumenau, e a gente vai conferir agora esse bate-papo. A visão é um dos nossos principais sentidos. Uma grande parte das informações recebidas pelo cérebro chegam através dos olhos. Por isso que é tão importante cuidar da saúde deles. Pois é, e falando em saúde dos olhos, o glaucoma é a principal causa de cegueira irreversível no mundo. Só para vocês terem uma noção, quase 2% da população mundial é afetada pelo glaucoma e 4,5 milhões de pessoas já ficaram completamente cegas por conta dessa doença. E para esclarecer para a gente um pouco desse assunto, está aqui comigo a doutora Elise Miller, que é médica oftalmologista. Doutora, eu gostaria que você primeiro esclarecesse o que é o glaucoma. Então, o glaucoma é uma doença degenerativa que afeta o nervo óptico, que é o nervo responsável pela nossa visão. Então, vou mostrar para vocês na prática como é que isso funciona, tá? Então, esse daqui é o nosso olho por dentro e o glaucoma funciona da seguinte forma: existe um aumento da pressão aqui dentro do nosso olho, que faz com que o nervo óptico, que está aqui nessa localização, na parte de trás do olho, sofra uma degeneração. E à medida que essa degeneração acontece, a qualidade das imagens que chegam ao nosso cérebro vai diminuindo, levando, nos estágios finais, a um quadro de cegueira. E o que causa o glaucoma? O principal fator de risco é o aumento da pressão intraocular dentro desse compartimento fechado que é o nosso olho. E quais são os fatores de risco para isso? A idade avançada, principalmente acima dos 40 anos, a etnia, paciente de etnia negra, miopia também pode estar relacionada com o aumento do glaucoma, e o histórico familiar. Se o paciente tem alguém na família que teve glaucoma, provavelmente ele tem uma genética mais propensa a isso. Doutora, e tem como a pessoa identificar em casa os sintomas do glaucoma? No glaucoma primário de ângulo aberto, que é o tipo de glaucoma mais comum, os sintomas podem ser bastante escassos até que a gente tenha um quadro mais avançado da doença. Outros tipos de glaucoma, como por exemplo os glaucomas secundários ou glaucoma primário de ângulo fechado, podem manifestar sintomas antes, mas esses são glaucomas que têm uma incidência menor. E quais os tratamentos do glaucoma? Tem cura? O tratamento depende do tipo de glaucoma que o paciente apresenta. O glaucoma primário de ângulo aberto, que é o tipo mais comum de glaucoma, ele não tem cura, mas ele pode ter controle. Já outros tipos de glaucoma, como por exemplo os glaucomas secundários, vão depender da causa básica do problema. E para encerrar o nosso bate-papo, eu acho importante perguntar, tem como a gente se prevenir para não ter o glaucoma? Se o paciente já tem uma predisposição genética, é muito difícil que evite que o glaucoma apareça. Porém, existem formas de se controlar. E quanto antes esse paciente procurar o tratamento médico, procurar ajuda médica, antes vai ser feito o diagnóstico e o tratamento vai ser implementado numa fase em que ainda existem muitas possibilidades. E existem possibilidades para se tratar ou controlar o glaucoma. Então isso é muito importante. Mas mais importante de tudo é procurar ajuda para que seja feita essa classificação e o tratamento correto para cada caso seja feito. Então tá aí, é muito importante a gente cuidar da saúde dos nossos olhos.